Você poderia enfrentar os guardas que atiram para matar, nadar durante horas ou até dias em mar aberto, ou atravessar um deserto imenso e perigoso. Que tipo de lugar leva alguém a fazer escolhas tão extremas? Algumas pessoas vivem um inferno antes de conseguirem ser finalmente livres. Este é o Como Sobreviver ao Escapar da Coreia do Norte. Localizada na Ásia Oriental e com uma população de cerca de 25 milhões, a Coreia do Norte é um dos países mais secretos do mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, a Coreia foi dividida em dois países. Os Estados Unidos ocuparam a Coreia do Sul e a União Soviética ocupou a outra parte. A Coreia do Norte é conhecida pela adoração aos líderes políticos, pelo desenvolvimento de armas nucleares e por se isolar do resto do mundo. Os governantes proíbem muitas coisas, desde filmes estrangeiros até calças jeans skinny e cortes de cabelo que não são socialistas, como o mullet. É difícil viajar pelo país sem permissão, e sair de lá é quase impossível. Hoje vamos ver 3 casos de pessoas que fugiram da Coreia do Norte e sobreviveram para contar a história. O que acontece se você for pego fugindo? Qual fronteira é a saída mais segura? E por que seus vizinhos podem ser seus piores inimigos? Atravessar a fronteira com a Coreia do Sul pode parecer o caminho mais rápido para a liberdade, mas também é o mais perigoso. Você pode levar um tiro ao cruzar a zona desmilitarizada coreana. Se você for pego, pode ser torturado ou condenado à prisão perpétua. Passar pelo Mar do Japão ou pelo Mar Amarelo vai ser bem difícil, porque é quase impossível entrar num barco. A fronteira do norte com a China é a melhor opção em várias fugas, inclusive no caso dos protagonistas das nossas 3 histórias. Vamos começar com a número 3. Disfarçada na China. Hyun Soo Lee tinha 17 anos quando atravessou o rio Yalu, entre a Coreia do Norte e a China, em 1997. Mas a China não é um lugar seguro para desertores. O governo chinês sempre monitora essa fronteira e as cidades vizinhas. Alguém dedurou Hyun Soo enquanto ela morava perto da divisa, e a polícia prendeu ela. Mas a adolescente falava chinês tão bem que pensaram que ela morava no país há anos. Ela finalmente se mudou para Xangai, comprou uma carteira de identidade e mentiu para todo mundo sobre o passado dela. Depois de 10 anos na China, a estudante foi para a Coreia do Sul começar uma vida nova. Mas ela descobriu que a família dela estava passando por dificuldades. Acabou voltando para a Coreia do Norte e fugiu de novo, desta vez com o irmão e a mãe. A chave para sobreviver foi aprender chinês. Falar os 2 idiomas fluentemente é bastante útil para escapar. Também é muito importante manter sua identidade em segredo e escolher bem em quem você confia. Número 2. A força de uma mãe. Nos anos 70, Lúcia Jang era leal ao líder Kim Il-sung como qualquer criança na Coreia do Norte. Mas a família dela não foi autorizada a fazer parte do Partido Comunista. Todos ficaram restritos à pobreza, fome e vergonha. Lúcia acabou se casando com um homem abusivo, que vendeu o bebê deles durante a crise de fome que assolou o país nos anos 90. Eles se separaram. Ela então começou a ir ilegalmente para a China, tentando conseguir comida para os pais dela. Depois, a mulher casou na China, mas foi deportada e condenada na Coreia do Norte a 3 anos de prisão. Quando foi liberada, ela foi de novo para a China e engravidou. Mas a norte-coreana sabia que o país não iria reconhecer o bebê como cidadão. Aí, Lúcia voltou para a Coreia do Norte. Só que as autoridades determinaram que a criança seria morta assim que nascesse, e ela acabaria presa. Ela então decidiu fugir para a casa isolada de um parente e deu à luz em segredo. Mais tarde, a nova mamãe navegou com o filho por um rio até a China. Ela descobriu uma rede clandestina para fugitivos norte-coreanos que a levou até a Mongólia. Em seguida, encontrou um caminho para a Coreia do Sul e, por fim, chegou ao Canadá. Lúcia diz que a estratégia era dar um passo de cada vez, e ter se tornado mãe foi uma motivação para continuar lutando. Número 1. 4 é o número da sorte. Scott Kim e a mãe dele estavam passando fome quando fugiram para a China em 2001. Ele tinha 17 anos. Os dois trabalharam como agricultores durante 1 ano, até que um vizinho denunciou eles. A polícia levou eles de volta para a Coreia do Norte. Mandaram Scott para um centro de detenção, onde ele foi tratado como um animal. Mas o adolescente disse que tinha 15 anos, e as autoridades acabaram direcionando ele para um centro médico para órfãos. Ele escapou logo depois disso, voltou para a China
e trabalhou em outra fazenda. A polícia chinesa prendeu ele pela segunda vez enquanto ele procurava pela mãe. Na volta, o jovem foi enviado para um campo de trabalho forçado numa montanha. Ele ficou cortando árvores durante meses. Aí ele fugiu. Foi pego de novo e sentenciado a um campo de prisioneiros políticos pelo resto da vida. Um tipo de coiote ajudou Scott a subornar as autoridades e ele conseguiu ir para a China. Lá, ele trabalhou para pagar a dívida que acumulou com o contrabandista. Só que ele decidiu voltar de novo para cuidar da mãe doente. Quando um agente de imigração ilegal se ofereceu para levar ele para a Coreia do Sul, o norte-coreano preferiu aproveitar a oportunidade e seguiu viagem. Na noite da fuga, a mãe dele morreu. Foi então que o jovem teve que escolher entre ir ao funeral ou continuar. Pensando em qual seria o desejo da mãe, ele cruzou a fronteira. Agora Scott é dono de um negócio e aproveita a liberdade. Os ajudantes ilícitos foram fundamentais nessa jornada. Trabalhar duro e economizar dinheiro salvaram a vida dele. Escapar da Coreia do Norte exige muito esforço mental, determinação e às vezes anos de planejamento. Pode ser que você nem precise de um ditador ou de divisas internacionais para se sentir aprisionado assim. Existem milhões de pessoas sofrendo abusos de forma inconsciente em seitas. Você saberia reconhecer uma seita se visse uma? Ou aquele grupo de autoajuda que você decidiu aderir pode estar te induzindo ao perigo. Descubra aqui, no Como Sobreviver.